O evangelho desta Santa Missa, para quem deseja acompanhar aí na sua Bíblia, está em Lucas. O capítulo é o 9, versículos 18 ao 22. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós que somos cristãos estamos aqui porque queremos, porque fizemos uma opção por Jesus Cristo. Nós temos um caminho a trilhar, não há uma outra opção para nós. Nós que escolhemos: eu sou cristão, eu sou católico, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Então só há um caminho para nós. Qual este caminho? Conhecer Jesus Cristo na sua essência e não ficar na superficialidade, na periferia daquilo que significa as coisas distantes do centro da nossa fé, que é o próprio Cristo. Há uma frase que ressoa pelos séculos afora de São Jerônimo. São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico, algumas passagens em grego para o latim. E esta tradução de São Jerônimo ganhou o nome de Vulgata, porque vulgar, quer dizer, era para o povo. E o dia que São Jerônimo foi entregar essa tradução para o Papa da época, que era o Papa Dámaso, São Jerônimo disse essa pérola: quem desconhece a Escritura não conhece a Cristo. Meus irmãos, me entendam bem aqui a palavra obrigação. Não é uma obrigação daquilo que nos obriga, mas aquilo que nós queremos nos obrigar por coerência. Uma questão de coerência, para não sermos hipócritas. É inadmissível que alguém que frequente igreja, que se diga cristão e católico, saiba de Jesus a mesma coisa daqueles que aqui não vêm. Daqueles que são simpatizantes da igreja, eles dizem não praticantes, não existe isso. Eles são simpatizantes, se não são praticantes, também não são na essência. E daqueles que fica conhecendo Jesus de uma homilia que ouviu, uma súmula interessante que leu, um livrinho que leu. Nós que somos os seus seguidores e que celebramos a fé, nós precisamos ter em mente aquele versículo de São Pedro na sua carta: estai sempre prontos a dar as razões da vossa fé, a razão da vossa fé a todo aquele que vos pedir. Aí é interessante, você está numa roda de almoço ali,
lá na sua casa, ou no restaurante, ou com grupos seus lá na hora do seu trabalho, no intervalo. Aí começa um assunto de religião. É as pérolas, né? Aí começa um assunto de religião. É um fora atrás do outro. E o que me assusta é que as pessoas da igreja estão dando fora também. Não estão chutando nem na trave. Há um problema aí. Há um problema doutrinal aí. Há um problema bíblico aí. Se a pessoa que não crê, se a pessoa não reza, se a pessoa está levando a vida igual o diabo gosta, é problema dela. Mas nós que aqui viemos, nós que falamos por livre-arbítrio, ninguém foi amarrado e trouxe para a igreja. Nós que estamos aqui de livre-arbítrio, nós precisamos, no mínimo, conhecer a história daquele a quem dizemos que seguimos. Como que nós vamos dizer que amamos o Senhor se não o conhecemos? Só se ama aquilo que se conhece. Quando começa um assunto de religião lá na sua família, lá na roda do seu trabalho, você que é praticante, você tem que estar por cima de todos. Na humildade, mas na cultura bíblica, você tem que estar acima de todos, mostrando que você conhece e conhecendo e mostrando até para quem não é católico, que você conhecendo a Bíblia, você vai com calma, mas com argumento, com conversa, mostrando que você entende, você vai silenciando aqueles que não conhecem. Porque o que acontece muito hoje é que quem sabe um pouquinho, ou acha que sabe um pouquinho, ele cala a mesa inteira, porque ninguém sabe nada. Então ninguém fala nada. Há um festival de besteirol quanto o assunto é religião. Quanto o assunto é Bíblia, quanto o assunto é igreja, o que você mais ouve, eu acho. Aí eu acho que é isso. Aí eu acho que... Aí eu penso isso. E não tem nada de objetivo nisso aí. Absolutamente nada de objetivo. O que isso demonstra? Uma grande ignorância. Se as pessoas ignoram aquele a quem seguimos. Há um caminho a seguir. E este caminho não sou eu e não é a igreja que coloca, é o próprio Senhor. Jesus, ele caminhou com os seus discípulos mais ou menos 1000 dias. 3 anos. Vão estar mais ou menos 1000 dias. E o que Jesus fez com os 12 durante este tempo? Os formou na palavra e no gesto. Somente isso. Eles olhavam Jesus e eles viam como Jesus se comportava, como Jesus acolhia, como Jesus repreendia, como Jesus perdoava, como Jesus orientava. Com algumas pessoas, Jesus era muito dócil, muito calmo, com outras, muito firme, muito severo. Eles foram aprendendo com os gestos de Jesus. E há várias passagens na Bíblia, nenhuma nem duas, várias, onde Jesus chama para perto dele os seus, e ali ele vai pregar para eles. Jesus vai formá-los na sua palavra. Há discursos que ele fala para todos, há outros que ele fala para um ou para outro, e há muitos momentos que ele explica os mistérios para os seus seguidores, aqueles 12, a quem ele tinha uma grande missão. Foi assim que aqueles 12, no início, totalmente despreparados, eles não sabiam nada, e Jesus os chama, e Jesus vai formá-los. Não tem problema quem não sabe nada, não tem problema se você não o conhece, mas uma vez que você entra no caminho, você vai aprendendo com os seus gestos e com as suas palavras. Gosto muito de citar Saulo, que depois da conversão é São Paulo. Saulo era um perseguidor. Ele estava em cima de um cavalo, indo para Damasco,
perseguindo a igreja de lá. Jesus ressuscitado aparece-lhe na estrada, um grande brilho, uma grande luz, ele fica cego, ele cai do cavalo e ele ouve assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual é a pergunta de Saulo? Quem és tu? Qual foi a pergunta de Jesus no Evangelho? Quem sou eu? Qual é a pergunta de Saulo? Quem és tu? Qual é a pergunta de Jesus? Quem sou eu? Não há problema se no início de uma caminhada a sua pergunta é essa: quem és tu? Quem és tu? Aí vai chegar um momento que ele vai olhar para você e vai perguntar: quem sou eu? Onde nós estamos? No quem és tu ou no quem sou eu? E Jesus aqui, ele aperta o torniquete para eles e para nós, que é quando Jesus pergunta quem era ele para os seus, ou seja, vocês que caminham comigo, vocês que já viram milagres, vocês que já ouviram as minhas pregações, vocês que comem comigo, vocês que já viram como eu tenho vivido, quem sou eu? Pedro responde: tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus, tu és o Messias. Olha aqui o versículo seguinte: Jesus proibiu-lhes severamente. Não é só não comenta não, não é para comentar, é uma ordem. Vocês estão entendendo? Sim, Senhor. Vocês estão entendendo que não é para contar para os outros quem eu sou? Sim, Senhor. Proibiu-lhes severamente que contassem isso para alguém. Por quê? A pergunta é: por quê? Aqui, Lucas poderia ter dito assim: Jesus proibiu-lhes que contassem isso para alguém. Por que Lucas usa a palavra severamente? Alguém que é severo, alguém que é firme, alguém que é até agressivo. Por que Lucas coloca severamente? Porque Jesus, ele não quer seguidores papagaios. Ele quer seguidores incordes, seguidores do coração. Porque se eles contassem quem Jesus era, os outros saberiam a definição, mas eles não teriam a experiência. E Jesus, ele quer de mim e de você uma experiência, e atenção, que vai além da religiosidade, que entra no âmbito da espiritualidade. A religião, ela é a porta da espiritualidade. Só a religião é algo seco, enjoativo, repetitivo. Só a espiritualidade é algo solto, é algo sem nexo. Eu vou criando um Deus à minha imagem e semelhança. Então a religião, ela me leva à espiritualidade, e uma espiritualidade profunda, ela me leva a praticar com coerência a religião. Você já escutou pessoas falando: eu não vou muito à missa não, eu não gosto. É tudo a mesma coisa, a gente não entende nada, é um blá 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 do início ao fim, eu não gosto muito de missa. Esta pessoa está vivendo qual âmbito? A religiosidade. Ela só entende o que ela vê, o rito. Ela não entra no mundo sobrenatural. Ela não está celebrando a missa. Ela não está nem participando da missa. Ela está assistindo o rito. Ela senta numa cadeira dessa aí, como tem gente que senta em cadeira de teatro. Ela fica assistindo. Aí o padre vai para um lado, o padre vai para o outro, e dá a benção, ele faz, e fica de pé e senta, e ajoelha, e glória. Mas não está celebrando nada. Ele está ali assistindo um rito e repetindo o que todo mundo faz. É o católico papagaio. Ele repete fazendo, ou ele repete falando. Esse é o primeiro nível. É um nível superficial. A pessoa não está vivendo aquilo, não é? Claro que a gente não vai ficar apontando o A ou B, mas o padre daqui de cima, ele vê muita coisa. Eu fico rezando para Deus perdoar os
que vão à igreja, mas não celebram, né? Eles assistem. Eu já vi o padre com a hóstia erguida, consagrando o pão, consagrando o cálice, dando bênção do Santíssimo Sacramento. Tem gente mexendo em celular, tem gente cochichando, tem gente namorando. Ou seja, eles estão na igreja? Estão. Mas eles estão entendendo o que está acontecendo? De maneira nenhuma. Estão mais perdidos que caroço de azeitona em boca de banguela. Não sabem nada que está acontecendo. Por quê? Eu não estou condenando, eu estou mostrando o caminho. Porque eles receberam uma religião tradicional dos pais. Eles não têm experiência de igreja. Eles vão ali porque todo mundo vai. E eu tenho que ir também. E domingo é dia de missa. E vamos, gente. Mas eles não estão celebrando. Quando você sai apenas de um nível religioso e você entra num nível espiritual, a missa, ela explode nos seus olhos. Não é apenas algo que você está fora, mas é algo que acontece dentro. É algo para você, com você, em você, por Cristo. Alguém me dizia um tempo atrás, e a comparação é sempre bem-vinda, que a pessoa não gostava de festa de criança, festa de escolinha, que era muito barulho, e menino correndo, e balão estourando, e aquele upa-upa, hipi, eu não aguento festa de criança, eu vou porque tem que ir. Não aguentava, né? Não aguentava, porque agora ganhou uma filhadinha de batismo. E a filhadinha já está fazendo aí os seus 5 aninhos. Quem é que fica à tarde enchendo balão, encomendando doce, estourando papel picado? Vamos cantar mais uma vez, upa, upa, hipi. Quem é? A tal que não gostava de festa de criança. A minha pergunta é, mudou a festa de criança? Não. O doce é o mesmo, o bolo é o mesmo. O que mudou? Porque antes ela estava no aniversário de fora. Ela não tinha sentimento por aquela criança que comemorava o aniversário. Ela nem sabia quem era a criança. Agora, quando é a filhadinha dela, que fala dinha e que pula no colo, ela tem uma boneca, mudou tudo. A festa não está acontecendo fora dela. Ela está dentro da festa. É a mesma coisa a missa. Quando você não conhece Jesus, você assiste a missa. Você está fora da celebração. Você está ali, mas o seu coração está longe. É alguma coisa que o padre está fazendo. Algumas pessoas auxiliam o padre a fazer, mas que não me toca. Outra coisa é quando você conhece o aniversariante. Outra coisa, quando você conhece aquele que se dá no pão eucarístico, que se dá na palavra. Quando você ama Jesus, aí você não assiste, você participa. É algo que me toca. Não é algo exterior a mim, é algo dentro de mim, porque eu posso responder, eu sei quem é Jesus Cristo, porque um dia eu mesmo perguntei para ele, quem és tu? Ele perguntou para mim, quem sou eu? Quando você participa da missa e você conhece a Cristo, você já sai de casa diferente. Hoje eu estou saindo aqui da minha casa porque eu vou encontrar com meu Senhor. Eu estou indo para um templo, para uma igreja. Eu vou participar de uma missa. É um momento sagrado. E não é sagrado da porta para dentro. É sagrado desde da hora que eu saio da minha casa. A procissão de entrada, agora na pandemia não estamos realizando, mas em breve vamos começar novamente, que entra a cruz, as tochas, os ministros, o padre. Não é um desfile no meio da igreja. Aquela procissão de entrada, ela é ao mesmo tempo de entrada e é ao mesmo tempo a procissão final. Como assim, padre? A procissão final, exatamente. Ela é de entrada, iniciando a missa. Ela é final, terminando a sua. Quando você sai da sua casa e você está vindo para a igreja, é a sua procissão. Você está indo se encontrar com Deus. Cada um faz a sua procissão.
e o padre faz a procissão final, que é a final de cada um, finalizando a sua e começando a nossa. Aí mudou. Por isso aquela procissão, e geralmente na frente da procissão vai a cruz. Nós seguimos o caminho do crucificado. Porque dizer quem é Jesus não é repetir teoria, não é ler livro, não é decorar versículo. Aqui é experiência de coração. Tanto que Jesus vai perguntar: quem sou eu? Tu és o Cristo. E Jesus vai dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito, vai ser rejeitado, vai ser morto e ressuscitará. Por que Jesus mudou de assunto? Não, ele não mudou de assunto. Ele não mudou de assunto. Porque a definição de quem ele é daquilo que ele é para nós. É daquilo que ele é em nós. O que me adianta saber que Jesus é o Salvador se ele não veio para me salvar? O que adianta eu saber que ele é o Emanuel se ele não é Deus para mim, é só para os outros? Raniero Cantalamessa, certa vez, falou uma frase que fora do contexto ele foi questionado, mas ele está coberto de razão. Hoje ele é cardeal da Santa Sé. Raniero disse que aquele sangue que escorreu de Jesus lá no Calvário, se ele ficar no Calvário, ele não pode salvar ninguém. Eles perguntaram: como assim? Ele disse: o sangue de Jesus que escorreu no Calvário, ele precisa escorrer no nosso coração. Ele precisa codejar a nossa vida, como caiu no olho daquele centurião, e ele disse: realmente, ele era o Filho de Deus. Lá embaixo, na casa de Pilatos, esse centurião perguntou: quem é esse homem? Um louco, um possesso do demônio, é um revolucionário, vai morrer. E o cara o leva com a cruz. Quando ele fura o coração e aquele sangue cai no olho do centurião, Longínquos é o nome dele, em português deu Longuinho, que é Longuinho do pulinho, né? Que ele pula com a lança, na popularidade falou São Longuinho, mas é Longínquos. Ele então grita: ele é o Filho de Deus. Do alto da cruz ele perguntou: quem sou eu? Se fosse antes, o cara responderia: não tem a mínima ideia, é mais um crucificado. Depois que ele teve a experiência, o sangue caiu nele, ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, vocês estão me entendendo, sim ou não? Está difícil ou não? Está claro? Isso todo cristão deveria saber, todo católico deveria saber, para nós não ficarmos somente no o que o outro sabe, o que o outro sente. Padre, eu comi hoje uma lasanha que eu vou te contar, foi a melhor lasanha da minha vida. Eu falei: olha, você pode falar o tanto que você quiser, não vai fazer diferença alguma para mim, você tem que trazer um pedaço. Que quando você está falando, eu estou entendendo a sua experiência. Amém? Eu estou entendendo o que ela fez em você. Quando eu comer, eu vou ter a experiência. Aí ela fará em mim. Então não basta você ficar escutando Jesus, Jesus, não. Você tem que ter a experiência. Por isso que o pão da palavra é para ser comido. O pão da Eucaristia é para ser comido. Aí quando você começa a celebração da Santa Missa, não é um teatro, não é algo que eu vou assistir, é algo que me toca. Não é a missa do padre, é a nossa celebração. E para de falar uma coisa errada, viu, gente? Padre não celebra a missa, o padre preside a missa. Eu sou o presidente da celebração. Antes do concílio, o padre era o celebrante, porque a missa era em latim, o padre era de costa, ele celebrava a missa dele. Não existia concelebração, cada padre celebrava a sua missa. Aqui no Santuário Frei Galvão, se fosse antes do concílio, cada vão desse aí, teria um altarzinho menor. Porque se um padre celebrasse a missa no altar mor, outros poderiam celebrar a missa deles lá. Então ele era o celebrante. Hoje não se diz mais, e onde se diz, estão equivocados.
Com o nosso canto de entrada, recebamos o celebrante. Primeiro que o canto de entrada não é para receber padre, né? Ninguém canta para receber padre. O canto de entrada é para abrir o mistério, é a celebração. E quando é um padre visitante e quer dizer o nome, pode-se dizer assim: com canto de entrada, nós acolhemos a equipe que celebrará conosco, juntamente com o presidente da celebração, padre fulano de tal. Tá bom, não precisa falar mais nada, já falou o suficiente. Ou seja, não é eu que estou celebrando, nós estamos celebrando. Eu presido porque eu vou fazendo os ritos que é próprio do sacerdote, mas nós estamos celebrando juntos, vocês respondendo, vocês cantando, ficando de pé, assentados, ajoelhados, estendendo a mão, orando. Quer dizer, nós estamos o tempo todo juntos, realizando a Santa Missa. O padre naquilo que é dele, daquilo que é do ministério dele, e a igreja, os leigos, naquilo que cabem a vocês, participarmos juntos da celebração. Quando na missa se diz para reconhecer os pecados, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos a Santa Missa. Não estou criticando, gente, estou ajudando. Tem gente que fica assim, ó. Olha o hino do coral, não vai cantar, não? Ô moça, canta aí, é você. A pessoa não está celebrando, ela está assistindo. Tanto é quando o padre diz, reconheçamos os nossos pecados, é um momento de você olhar para dentro de si mesmo e reconhecer o que não é bom. E pensar no seu pecado. Meu Deus é tão misericordioso. Essa semana eu fiz isso. Essa semana eu tratei mal uma pessoa. Essa semana eu caí nesse pecado. É esse momento. Não é para você ficar voando na missa. É para você ter um momento de introspecção. Um momento penitencial. Um momento de contrição. O seu coração dói que você pecou contra Deus. Ô padre, oi meu filho. Meu coração não dói quando eu peco contra Deus, não. Começa a pedir ao Espírito Santo o dom do temor a Deus. Você não tem temor a Deus. Ô Espírito Santo, me dê o dom do temor a Deus, para que quando eu pecar, o meu coração doa. Me dê o dom do temor. Peça, eu peço para mim, me dê o dom do temor a Deus. Aí você começa a ficar triste quando você peca. Você começa a ficar assim, meio chateado, quando você maltrata alguém. Quando você falta de missa. Nossa, não foi a missa. Não por obrigação, mas porque eu amo. Isso é temor a Deus. É o primeiro dom do Espírito. Os outros são acima desse. Esse é o primeiro. Sem temor a Deus, você tem outros dons. E qual é o dom que menos se tem hoje? Temor a Deus. As pessoas têm temor a Deus, mas não. Elas fazem, meu filho, de tudo. Se está feliz, eu estou fazendo. Se me dá prazer, me chama que eu estou. Por que as pessoas estão levando uma vida assim? Elas não têm temor a Deus. Quando falta temor a Deus, meu filho, é um burro solto no pasto. A pessoa não tem freio. Então nós devemos ter temor a Deus. Ato penitencial. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, Deus eterno. A gente não fala não, mas seria bom, a gente não usa isso não. Mas no missal tem, não é? Terminado o Senhor, tem piedade de nós, os fiéis inclinam a cabeça e recebem a oração penitencial. E o padre reza, Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Você sente que naquele momento você se despejou na presença de Deus. Aqui no santuário sempre nós vamos fazer o que o missal pede, sempre rezar, confesso a Deus Todo-Poderoso, e depois se canta. Oração maravilhosa. Se você prestar atenção na oração, é uma das mais bonitas da missa. E passa a toque de caixa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Olha que bonito. Não é só a Deus não, é a quem está na missa. Que eu pequei, e pequei muitas vezes, viu? Por pensamento, por palavras, por atos e por omissões. Não vou culpar meu marido, minha mulher, meus filhos, minha vizinha, por minha culpa. Minha tão grande culpa. E peço, olha que bonito, a Virgem Maria,
Você está pedindo ajuda a Nossa Senhora. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos que estão presentes na igreja, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Olha que bonito. Não é para vocês me julgarem, não é para vocês me apontarem, não é vocês para me criticarem, é para vocês rezarem por mim. Eu que pequei, eu que sou um pecador, roguem por mim. Oração maravilhosa. Este é o ato penitencial. Depois vem o glória, louvar a Deus. Aí você vai pensar coisas legais. O que aconteceu essa semana? Eu quero louvar. O meu aumento, meu cachorrinho, meu filho, minha casa. Só coisa boa, vai trazendo coisa boa. E vai louvando a Deus. Isso é missa, gente. Isso é missa. Ato penitencial, a pessoa não arrepende. Glória, a pessoa está com cara de Maria Madalena em Sexta-feira da Paixão. Não está glorificando nada. Glória. Ela está assistindo. Vocês estão me entendendo a diferença? Ela está ali, mas ela não está celebrando. Tem nada mais deselegante no aniversário do que alguém que quer comer, mas não quer cantar parabéns. Ele quer o bolo. A pessoa fica assim, ó. Ai, vamos depressa, que esse brigadeiro aqui na minha frente é meu. É acabar, eu avanço nele. Não tem graça nenhuma. Quando não tem nada mais bonito, alguém que gosta do aniversariante. O sorriso é diferente, a presença é diferente. Talvez não tenha nem presente, a presença já te alegra. E quando eles gostam, aí estão caprichadinhos no presente. Isso é troca, gente. É Deus nos dando a Ele, é nós recebendo e nos entregando. Glória. O oremos da missa. Tem gente que não sabe até hoje. O padre fala assim, eu falo para ajudar, né? Não deveria falar também não. O padre fala assim, oremos. Ontem a pessoa perguntou, por que o padre parou ali? Algum falou assim, ixi, esqueceu a oração. Ela esqueceu mesmo, porque o menino levou a cola lá, ó. Aí chegou a cola, olha lá, ó. Chegou a cola, agora ele lê. Ô gente, e o pessoal, eu esqueci a oração e traz a cola. Gente, eu ainda falo para ajudar, mas quando o padre faz assim, oremos. Por que eu paro? Para você fazer a sua oração. Cada um faz a sua oração. Aí eu rezo a oração que se chama coleta. Aquela oração inicial chama-se coleta. Por que coleta? Porque nesta oração eu coleto a oração de todos, coloco na oração da igreja e envio a Deus por Jesus no Espírito. Ao Pai pelo Filho no Espírito. Amém. Terminou, amém, acabou os ritos iniciais da missa. Aí a gente se senta. Esses ritos iniciais, quando você vai na casa de alguém, você não chega na casa da pessoa sentada, você chega andando. Então esses ritos iniciais são de pé. A hora que você chegou lá, tudo bem, e aí, como está a sua vida? Tá mais ou menos, que bom que você veio, que alegria, você está aqui, glória, tá bom, ó. Vamos vendo aqui pra gente conversar um pouquinho. Você se senta. Quando nós nos sentamos, é a liturgia da palavra. É aí que vamos se ler a leitura, vai cantar o salmo respondendo a leitura. Na missa de domingo tem a segunda leitura. A primeira leitura é do Antigo Testamento. A segunda leitura geralmente é do Novo Testamento, das cartas de Paulo ou de Pedro. Tem algumas missas de São João. Aí vem o Evangelho, vem o Aleluia. Geralmente o Aleluia, a igreja se põe de pé, quer dizer, prontidão para seguir Jesus. O padre lê o Evangelho, terminado as leituras, palavra do Senhor, terminado o Evangelho, palavra da salvação, graças a Deus, glória a vós, Senhor. A gente se senta novamente para homilia. Homilia significa conversa, bate-papo, esclarecimento. É a pregação que o padre faz, explicando as leituras. Terminou a pregação, a gente está com o coração cheio de Deus, ouviu a palavra, entendeu a palavra. Aí o padre fala, professemos a nossa fé. A igreja fica de pé. Creio em Deus Pai, presta atenção. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Professar com o coração. Bonita a oração da Assembleia. A cada evocação, Senhor, escutai a nossa prece. Não é, Senhor, escutai a prece dela. Senhor, escutai a prece do padre. Não, é a nossa prece. Nossa, enquanto
igreja, nós estamos apresentando as preces a Jesus, as preces comunitárias. É uma atitude de humildade. Talvez você esteja precisando de tantas coisas, mas você está apresentando outras preces, pelo Papa, pelos desempregados, pelo pessoal lá que foi atingido pelo vulcão, pelos falecidos, as intenções mundiais. Aí o padre vai dizer: agora apresente as suas intenções particulares. Reza por você, reza pelas pessoas que estão precisando de oração, reza pela sua família, reza pelo seu marido, reza pela sua mulher, reza pelos seus filhos. Só existe uma oração que fica sem resposta, a que não é feita. O padre vai e faz a oração final, fechando este momento. Vem a liturgia eucarística, aqui termina a liturgia da palavra, depois vem a liturgia eucarística. Outra coisa perigosa, gente, as pessoas estão transformando o canto de ofertório em recreio. Parece que é um momento de pausa da missa. Quando você vai em teatro, tem o primeiro ato e o segundo. Entre eles tem 15 minutos de intervalo. Parece que na missa é o ofertório.